Bom dia a todos, vamos começar então, pessoal, inquérito policial, nossa primeira aula de direito processual penal, certo? Nós vamos pontuar com maior, vamos dar maior ênfase àquilo que realmente tem caído muito na prova da OAB, certo? Bom, nós vamos começar exatamente pelo artigo 4º do Código de Processo Penal, ok? E vamos então conceituar o que é inquérito policial, certo? Então anotem aí, por gentileza. Inquérito policial, depois eu vou explicar. Inquérito policial. Então, estamos no conceito ali, primeiro item, tá? Inquérito policial é um procedimento administrativo. Inquérito policial é um procedimento administrativo, vírgula, presidido pelo delegado de polícia, vírgula, regido pelo sistema inquisitório. Olha quanta coisa importante a gente está dizendo. Regido pelo sistema inquisitório, vírgula, consistente num conjunto de diligências, que visam a elucidar, a materialidade e a autoria delitivas. Ponto. Como procedimento administrativo que é, vírgula, durante o inquérito policial, não se produz prova, sublinhem isso, por favor, não se produz prova, vírgula, mas tão somente elementos informativos. Aí coloquem uma setinha assim para baixo e coloquem um sinal de diferente entre prova e elementos informativos. Coloquem aí. Isso aqui é muito importante, pessoal. Coloquem aí. Prova. Vou pegar o conceito da professora Ada Grinover. Perdão. Prova é tudo aquilo que é produzido. Prova é tudo aquilo que é produzido mediante o contraditório judicial. Prova é tudo aquilo que é produzido mediante o contraditório judicial, vírgula, o que significa ser presidida por um terceiro imparcial. Isso é muito importante. O que significa ser presidida por um terceiro imparcial, por meio do devido processo legal. Galera, sempre que a gente falar em devido processo legal, a gente fala em duas coisas. Então, abaixo da expressão devido processo legal, por gentileza, vocês façam duas setinhas também, 2 tracinhos para baixo e coloquem ampla defesa e contraditório. Então, assim, ó, nem precisa mais alguém dizer para vocês, repetindo agora, que quando se fala em devido processo legal, nós estamos falando de 2 elementos que exatamente formam, certo, esse devido processo legal, que são contraditório e
ampla defesa. Certo? Então, prova é isso. Depois eu vou mostrar onde que eu quero chegar, tá? Falando isso. E elementos informativos, coloquem aí. São aqueles produzidos... Lembram? São aqueles produzidos sem qualquer garantia ao acusado. São aqueles produzidos sem qualquer garantia ao acusado, vírgula, justamente porque servem para fundamentar medidas cautelares, pessoais ou patrimoniais, medidas cautelares pessoais ou patrimoniais, e dar elementos ao Ministério Público, para a formação da opinio delicti. Dar elementos, né, dar munição ao Ministério Público para que forme a sua opinio delicti, ou seja, para que o Ministério Público ofereça a denúncia, certo? Então, ninguém pode estar esperando, né, que aquilo que se produz durante o inquérito policial seja bom para o réu, entenderam? Porque justamente se é um procedimento inquisitivo, é porque a pessoa que preside o inquérito policial, ela já tem uma tendência justamente a indiciar o acusado. Por quê? Porque aquilo serve como base, por isso que também é um procedimento chamado procedimento preparatório, para o quê? Para dar munição ao órgão do Ministério Público poder oferecer a denúncia. Entenderam? Galera, por que é que nós temos, então, aí fica, então, digamos, o gran finale, o artigo 155 do CPP. O que ele diz? O juiz não poderá formar o seu convencimento com base nos chamados elementos informativos, ou seja, aqueles que foram produzidos durante o inquérito policial, vírgula, salvo as chamadas provas urgentes, cautelares e não repetíveis. Certo? Se encontrou um cadáver, ok? Será que a gente vai ter que telefonar para o advogado do suposto réu? Cara, vem para cá porque a gente está fazendo agora o exame de corpo de delito, o auto de necropsia. Vamos, né, para perfectibilizar o contraditório. Será que acontece isso? Não, né? Porque se esperar, perde a prova. Entenderam? Então, por isso que o artigo 155, na verdade, diz o quê? Cara, você não poderá... Galera, só um pouquinho, a aula aqui é toda para nós, então vocês podem perguntar que eu repito. De boa. Onde é que vocês pararam? O juiz não poderá formar esse argumento com base nos elementos informativos, salvo aquelas chamadas provas urgentes, cautelares e não repetíveis. Entenderam por quê? Bem que eu estou explicando agora. Então, existem certas provas, entre aspas, que se você não fizer na hora, você perde. Entenderam? E aí não tem como nós efetivarmos um contraditório nessas situações. Por exemplo, alguém é vítima de um crime de lesão corporal. Vocês sabem que, logicamente, aquelas marcas que demonstram, a perícia, enfim, né, que demonstram as lesões, elas vão desaparecendo. Então, se a vítima não se submeter ao exame de corpo de delito naquele momento, ao famoso AECD, o que vai acontecer? A prova, bom dia, a prova vai perecer, entenderam? Então, o que esse artigo, repetindo agora, ele quer dizer? Que o juiz, para condenar o réu,
ele não poderá se valer exclusivamente daquilo que foi produzido no inquérito. Por quê? Porque tudo aquilo que foi produzido no inquérito observou ou não observou o devido processo legal. Observou? Não. Então não pode. A não ser o quê? Essas medidas, provas cautelares, urgentes e não repetíveis. Por exemplo, uma quebra de sigilo telefônico. Já pensaram? Se você não fizer na hora, você perde a prova. Então, por isso, vamos avançar um pouquinho mais? Coloquem logo abaixo aí o seguinte. Então, já deu para perceber, então, por que eu falei isso e onde é que eu quis chegar? Perceberam? Tipo, o juiz não pode condenar o réu somente com base naquilo que foi produzido no inquérito. Ele pode se valer de elementos do inquérito, desde que esses elementos tenham se confirmado em juízo. A gente ouviu a Maria Joana no inquérito, ok? Uma testemunha de acusação. Ele pode se valer do depoimento da Maria Joana para condenar? Pode. Desde que ela também tenha sido ouvida em juízo. Certo? Certa, vamos avançar um pouco, isso é importante, porque tem sido perguntado. Coloquem assim, pode o juiz levar em conta elementos informativos, pode o juiz levar em conta elementos informativos para pronunciar o réu? Ah, essa pergunta é boa. Para pronunciar o réu, abre parênteses, escreva, depois eu explico, só para a gente relembrar. A pronúncia é um mero juízo, já vou desenhar. A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Fecha parênteses, ponto de interrogação. Galera, quem é que julga mesmo o mérito dos crimes dolosos contra a vida? Quem é que julga? Os jurados, não é isso? Como eu costumo brincar, a pronúncia é um mero ritual de passagem. Como assim? A pronúncia é uma decisão muito delicada. Por que delicada? Vocês já viram falar no tal excesso de linguagem, que a OAB pergunta bastante, e a gente vai ver nos procedimentos? Excesso de linguagem na pronúncia, já viram falar? O que é isso? É quando o juiz singular, presidente do tribunal do júri, cara, ele tipo viaja e diz, não, existe prova da materialidade e a autoria delitiva está totalmente comprovada. Já está condenando o réu. O que ele deixou para os jurados, entenderam? Então, por que a pronúncia é tão delicada? Exatamente por isso. Porque o juiz tem que saber exatamente até onde ele pode ir, mas ele tem que ir um pouco, por quê? Porque senão ele também viola o artigo 93, inciso 9 da Constituição da República, que diz, né, que todas as decisões do Poder Judiciário deverão ser fundamentadas. Mas é uma fundamentação meio par e passo, entenderam? Então eu pergunto, será que o juiz na pronúncia, tipo, não é uma sentença condenatória? Entenderam, né? Porque o que acontece? No procedimento bifásico do júri, o que nós temos? Aqui, literalmente, né, a primeira fase, que é chamada de iudicium accusationis, e que culmina com 4 decisões. E, obviamente, que eu estou falando disso porque a OAB pergunta. Se não perguntasse, eu não ia falar sobre isso. Quais são as 4 decisões? Pelo menos pela ordem, certo? Daquilo que estatisticamente mais acontece. Primeiro, o normal é a pronúncia. Artigo 413 do CPP. Por que o normal é a pronúncia? Porque está na Constituição, né? Só na Constituição. Que cabe aos jurados o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que são 4.
o homicídio doloso, o infanticídio, o auxílio ao suicídio e o aborto. Certo? Depois nós temos a impronúncia, que é exatamente o contrário da pronúncia, quando você não tem prova da materialidade ou indício de autoria. É como uma decisão de arquivamento de inquérito policial, certo? Depois você tem algo bem raro, que é a absolvição sumária. Por que bem raro? Porque deve estar totalmente comprovado aquilo que está no artigo 415 do CPP. E por último, nós temos a desclassificação. O que é a desclassificação? A desclassificação ocorre quando você tem prova da materialidade, você tem autoria, mas você não tem animus necandi, ou seja, você não tem dolo de matar. Então, o juiz manda, o juiz do júri, para um outro juiz criminal, que, claro, não é um juiz que julga crimes dolosos contra a vida. Certo? Então, a pergunta é exatamente essa, está na moda agora. Será que o juiz, para pronunciar, ele pode se valer somente dos elementos informativos, já que a pronúncia não condena, ela simplesmente encaminha o réu a julgamento pelo plenário? Todo mundo entendeu a pergunta, né? A absolvição sumária. Pessoal, assim, ó, todo mundo entendeu a pergunta? Então, assim, ó, o que acontece? O que acontece? Os têm dito que o juiz, na pronúncia, ele pode se valer somente dos elementos informativos. Certo? Mas não adianta eu dizer que pode. A gente tem que saber por quê. Vocês já ouviram falar naquela expressão, abre aspas, jurado julga capa a capa, fecha aspas. Já ouviram falar nisso? O que significa? Que os jurados podem se valer para condenar ou para absolver o réu de tudo aquilo que consta no processo, inclusive no inquérito policial. Tanto que um dos... Olha como a gente tem que pensar. Parece no primeiro momento difícil, né? Mas depois vai ficando fácil porque a gente vai unindo as coisas. Qual é o principal fundamento recursal lá do plenário do júri? É o artigo 593, inciso 3, letra D. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Isso diz alguma coisa para vocês? De acordo com aquilo que a gente está falando agora, ou seja, que jurado julga capa a capa. Então, assim, ó, mesmo que a gente tenha o sistema acusatório, não é isso? Ou seja, a gente só pode se valer da prova produzida durante o processo. Com os jurados não é assim. Por quê? Porque os jurados julgam por íntima convicção. Então, cara, se eles acharam uma linha lá no inquérito que o juiz togado não pode usar, eles podem ou não? Podem. Porque eles não precisam, aliás, nem devem, porque senão você acaba com o júri, fundamentar a decisão. Entenderam? É isso. Então, vocês perceberam a diferença? Olha o que a gente viu em questão de minutos. Recursos, decisões e procedimento do júri. A minha aula é assim, você tem que acompanhar no sentido de ela ser uma aula que pensa, porque é fácil ficar decorando e dar tudo, mas olha o que a gente já matou. Entenderam? E a gente relaciona já com recurso. Então, isso torna evidente o quê? Que se eu dei essa coisa de comparar o mais e o menos, mas aqui vale. Sabe aquela coisa, quem pode mais, pode menos. Essa coisa nunca dá certo, mas aqui casualmente dá certo. Por quê? Quem é que tem efetivamente a competência para absolver ou condenar o réu no júri? Não são os jurados? Eles, portanto, são muito, mas muito mais do que o juiz togado. Ora, se os jurados podem se valer dos elementos informativos para condenar, por que o juiz togado não pode em relação à pronúncia? Claro, eu vou fechar a questão? Não. Vai depender do enunciado que a gente via no início da aula, certo? Da questão. Ou seja, vai depender, daqui a pouco a resposta vai ser o quê? Você não vai achar outra resposta compatível, você vai dizer não, pelo sistema acusatório, também na pronúncia, que é o mero ritual de passagem, como eu disse, o juiz togado não pode se valer somente dos elementos produzidos no inquérito. Certo? Galera, todo mundo entendeu que para nós, tipo prova pró-réu, o inquérito
ele pode ser trocado por um croque, não serve para nada. Eu estou falando bem sério. Vocês perceberam? É esse o grande objetivo. E por que não pode ser usado para nada? Porque o inquérito não tem a função de defender o réu. Ele tem a função de dar munição para que eu, promotor, ofereça a denúncia. Então, o inquérito ele não está assim para o réu. Ele está com uma cara de brabo para o réu. Vocês entenderam? Cara, tudo o que se produz em inquérito é para oferecer a denúncia. Ficou bem claro isso? Tranquilo? Então, a questão do conceito de inquérito é um procedimento administrativo, preparatório, que visa a elucidar a autoria e a materialidade delitivas, certo? E aí, a diferenciação entre prova, qual foi a última frase que eu ditei para vocês, só por gentileza? Vocês estão entendendo? Tá tudo tranquilo por enquanto? Qualquer coisa perguntem, tá? Qual foi a última frase que eu ditei para vocês, para a gente poder ir adiante? Ah, se pode usar. Fala, guria. Eu no fim não entendi se o juiz pode levar em conta ou não. Assim, ó, o juiz, pelo STJ, pode levar em conta, então era isso que eu ia fazer agora, dar a resposta, né? Eu tinha explicado primeiro. Ele pode por quê? Porque se os jurados, sendo que eu brinquei nessa coisa de quem pode mais, pode menos, quase nunca dá certo, aqui dá, porque quem é que realmente manda num procedimento do júri? São os jurados. Não é isso? 7 homens ou mulheres e um destino. Tem que julgar, certo? Então, se eles podem se valer do que foi produzido lá no inquérito, que são o mais, que tipo, batem o pau na mesa, por que o juiz, que só diz, ó, cara, tem materialidade, tá aqui o auto de necropsia, há indício de autoria, vai pro júri. Então, por que o juiz togado na pronúncia não poderia? Até porque o que diz o STJ? A pronúncia condena o réu, tipo, tem pena, nada disso. Ela só diz, encaminhe-se o réu a julgamento pelo júri. Ok? Mas ele só pode na pronúncia. Só, perfeito, só na pronúncia. Até porque em plenário, quem é que vai julgar? Sim, o jurado. E aí eles podem se valer do que foi produzido no inquérito, eles não precisam dizer de onde é que eles tiraram. Mas daí num outro que não seja júri. Perfeito. Isso que eu quero de vocês. O que a colega disse, perfeito. Isso que eu falei agora só vale no procedimento do júri. Qual é o sistema de valoração da prova em qualquer procedimento menos do júri? Sistema da íntima convicção, sistema do livre convencimento motivado, não é o sistema do livre convencimento motivado, para qualquer um, como ela falou exatamente, de maneira escorreita. Mas no júri não. No júri, os jurados julgam por íntima. Gente, como é que o juiz togado faz uma sentença do júri? O que ele coloca? De acordo com a decisão soberana dos jurados, vírgula, julgo procedente ou improcedente a ação penal. Alguém sabe por que eles condenaram ou absolveram? Ninguém sabe, nunca vai saber. Então, perfeito o que ela disse. Que bom que vocês entenderam, tranquilo. Então, a resposta, coloquem aí, que foi que então faltou, né, para eu ditar, coloquem aí, que como os jurados que são competentes para julgar o mérito nos crimes dolosos contra a vida, como os jurados que são os competentes para julgar o mérito dos crimes dolosos contra a vida, podem se valer dos elementos informativos, vírgula, o juiz togado poderá utilizá-los para pronunciar o réu.
Certo? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Podemos ir adiante? Vamos lá? Professor, Oi. repete para mim aí, competência com a vida. Crimes dolosos contra a vida. Isso que o júri julga. Certo? Crimes dolosos contra a vida. Claro, já caiu, olha como é importante perguntar. Caiu numa prova da OAB. Olha a pergunta, tipo, olha se isso aí mede inteligência. O tribunal do júri é competente, 2 pontos. Letra A. Para julgar crimes dolosos contra a vida. Todo mundo marcou, né? Aí lá na letra D tinha crimes dolosos contra a vida e os conexos. Era essa. Porque os conexos também são da competência do júri. Tipo, mede uma inteligência assim absurda, né? Mas o que é importante perguntar, sempre, né, traz alguma coisa. Mas é isso, crimes dolosos contra a vida e conexos. Certo? Vamos adiante. Natureza jurídica. A gente já viu, então é só uma linha. Natureza jurídica. Coloquem aí. Trata-se de um procedimento administrativo e inquisitório. Trata-se de um procedimento administrativo e inquisitório. Qual foi o sistema mesmo adotado no Brasil em relação ao processo penal? O sistema, lembram? Sistema, pessoal, assim, a OAB, que bom até, porque isso aqui é uma coisa que faz a gente pensar. A OAB tem perguntado isso na prova objetiva. Então, o Brasil adotou o sistema acusatório, ou seja, não são 2 contra 1. Quando eu digo não são 2 contra 1, o que eu quero dizer com isso? Vocês lembram como é que acontecia? Como é que acontecia? Juiz, Ministério Público e a defesa, o réu. Como é que acontecia sempre? Entrava uma testemunha, o juiz começava a perguntar, não era isso? Depois passava a palavra ao Ministério Público e depois ao advogado de defesa. Não é isso? Como é que funciona? Desde 2008, pelo artigo 212. Como é que funciona? O juiz, ele qualifica a testemunha, se ela for de acusação, passa a palavra ao promotor e depois a palavra vai para a defesa. O juiz não pode fazer perguntas, digamos assim, de ofício. Por quê? Porque senão ele estaria sendo parcial. Então, por isso que no Brasil se adotou o sistema acusatório. Artigo 129, inciso 1 da Constituição da República. Ou seja, compete exclusivamente ao Ministério Público, só estou lendo, o oferecimento da ação penal pública. Certo? O juiz não pode tomar iniciativas no processo penal que visem a prejudicar o réu, como, por exemplo, produção de prova de ofício, entenderam? Quem é que tem que provar a sua pretensão punitiva? O juiz ou o Ministério Público? O Ministério Público. É isso que significa, essencialmente, o sistema acusatório. Existe uma separação das pessoas que compõem o processo. Entenderam? O juiz, ele é uma samambaia, com todo respeito. Ele é um ouvinte. Entenderam? Ele vai analisar a prova produzida pela acusação, pela defesa, e depois ele vai julgar. Agora, tipo, eu não estou muito convencido, então ele começar a determinar a produção de provas de ofício. É isso que o sistema acusatório proíbe. Tipo, se eu sou o titular da ação penal, não sou eu que devo zelar pela procedência da ação penal? Não sou eu? Senão, daqui a pouco, são 2 contra 1, como eu tinha dito no início. É o juiz e o promotor contra o réu. Ok? Por isso que eu sou louco. Imagina o meu papel no processo penal. Por quê? Porque eu posso ou não posso pedir absolvição. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso produzir prova. Então, fica uma coisa totalmente maluca. Certo? Então, ficou claro isso? Acerca da natureza. É um procedimento, então, administrativo e inquisitório. Ou seja, a pessoa
que vai presidi-lo, que é o delegado, ela tem uma função de cunho acusatório. Certo? O parágrafo 212 se aplica só no inquérito normal e não ao júri? Não, o parágrafo único do artigo 212 diz o seguinte, que ao juiz são lícitas as formulações de perguntas, desde que seja uma complementação daquilo que já tenha sido, olha a minha cara agora, né? Já tenha sido iniciada a pergunta por uma parte. O juiz faz isso? O que o texto desse parágrafo único quer dizer? O juiz só pode perguntar no processo penal nada que seja inovador. Do tipo, ninguém falou nada sobre isso. Ele não pode. Por que eu pisquei hoje? Eu sou horrível, já fiquei piscando o olho, ficou pior ainda. Por que eu pisquei o olho? Você acha que eles fazem isso? Você acha que eles só perguntam, tipo, dando continuidade, aproveitando a pergunta do promotor, eu quero continuar. Você acha que eles fazem isso? E por que eles fazem isso? No que eles se baseiam? Vocês percebendo que a gente está em conflito com dois interesses de valores praticamente idênticos? Para quem sustenta que o juiz pode produzir provas no processo penal e ter uma postura ativa, está se baseando, obviamente que não no sistema acusatório. Está se baseando no princípio da verdade real. Que a gente não vai usar na prova da OAB. Porque isso legitima o juiz a descer e começar a fazer pergunta. Entenderam? Por isso, mas não é observado na prática, mas a gente precisa observar, o juiz ele só poderá formular perguntas após as partes, e mesmo assim não são perguntas inéditas, são perguntas que já tenham sido começadas por alguma das partes. Caso prático, promotor inadmissível não foi à audiência criminal. O advogado não é burro. O que ele vai fazer? Não tem pergunta. Claro, para uma testemunha de acusação. Entenderam? Porque se o juiz não pode perguntar, o promotor não está na audiência, o advogado vai perguntar. Claro que não. Não. Vítima, como é que foi? Pega e dá uma machadada na cabeça. Entenderam? Boa pergunta. Ficou claro isso? Tranquilo? Vocês viram que tudo vai se entrelaçando? Tudo vai se expandindo e tudo vai desembocando em alguma outra coisa. Porque o direito é assim, né? Ele se comunica. E a gente tem que se dar conta disso. Não são questões, coisas estanques. Não são coisas paradas, isoladas. Alguém tinha mais uma pergunta? Então, o inquérito em si é um sistema inquisitório e o processo é acusatório. Exatamente, Guri, exatamente. E por isso que algumas pessoas no Brasil dizem que a gente tem um sistema misto. Não tem nada de misto, mas misto porque, perfeita colocação, o inquérito é inquisitivo ou inquisitório e o processo ele é acusatório. E por que dizem aí sim que o júri é misto? Porque os jurados podem se valer tanto do que foi produzido no inquérito como no processo, mas só no júri, certo? Vamos adiante. A finalidade, a gente já viu no conceito, né? Qual é a finalidade? Quais são as duas finalidades do inquérito policial? Fundamentar medidas cautelares pessoais ou patrimoniais. Só colocar assim, ó, vide conceito, porque a gente já viu no conceito, certo? E qual é a outra finalidade? Dar munição ao promotor para que ele ofereça a denúncia, certo? Depois, presidência, coloquem aí. Compete exclusivamente ao delegado de polícia presidir o inquérito policial. Só o delegado de polícia pode presidir o inquérito policial, vírgula, ao contrário do que ocorre. A OAB adora exceções, né? Ao contrário do que ocorre com o termo circunstanciado. Ao contrário do que ocorre com o chamado termo circunstanciado, previsto no artigo 69
da Lei 9.099 de 95. Como a OAB gosta dessa lei. Salvo, então, em relação ao termo circunstanciado, previsto na Lei 9.099 de 95, artigo 69, que pode ser presidido por qualquer servidor da polícia. Certo? Termo circunstanciado. Qual é a pegadinha que eles fazem na prova? Eles dão um jeito de colocar, e eles fazem muito número, né? Que mesmo em se tratando de uma infração de menor potencial ofensivo, todo mundo lembra quais são as infrações de menor potencial ofensivo que estão, portanto, regidas pelo JEC? São aqueles crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos e todas as contravenções penais. Não é isso? Qual é que é a rebimboca da parafuseta? Ou seja, você tem uma infração de menor potencial ofensivo e mesmo assim você não vai utilizar a lei do JEC. Quando houver a incidência da lei... Gente, que lei é essa? Pelo amor de Deus, não me assustem. A Lei 11.340 de 2006. A Lei Maria da Penha. Porque o artigo 41 dessa lei diz o quê? Que nada, quando nós tivermos violência doméstica e familiar contra a mulher, nada incide do JEC. Entenderam? Então, assim, ó, se alguém comete uma lesão corporal, que é do JEC, mas no ambiente da Lei Maria da Penha, vai ser TC ou vai ser inquérito policial? Vai ser inquérito policial. Entenderam? Certo? Então é isso. Se for uma impo em que incide a Lei Maria da Penha, então qualquer servidor da polícia pode presidir, olha, eu estou induzindo em erro, qualquer servidor da polícia pode presidir o TC, premissa errada, não é TC, é inquérito, portanto só o delegado. Ah, e se for uma contravenção? Mesma coisa. Porque foi praticada no ambiente doméstico e familiar contra a mulher. Certo? Tranquilo isso? Vamos adiante. Isso aqui perguntam demais, muito. Características do inquérito policial, que não tem nada a ver com o termo circunstanciado, que, como a gente pode perceber pela lei do JEC, né, é absolutamente informal. Características, primeiro coloquem aí. Ele é um procedimento escrito. Ele é um procedimento escrito conforme artigo 9º do CPP. Escrito. Certo? Não tem inquérito policial oral, ele sempre é escrito. Certo? Depois, coloquem aí, ele é dispensável ou instrumental para alguns. Dispensável. Por que dispensável? Galera, para o Ministério Público oferecer uma denúncia, primeiro, ele precisa sempre do inquérito policial. Outra coisa, é só o inquérito policial que pode fornecer elementos para que se ofereça uma denúncia, uma CPI, um chamado PIC, que é um procedimento criminal investigatório do Ministério Público. Então, o inquérito policial, ele é dispensável, ok? Dispensável. Cuidado, galera, assim, a OAB pergunta muito isso que a gente está vendo agora. Características do inquérito policial. Certo? Vamos adiante. Trata-se de uma peça também que é sigilosa. Esse sigilo, ele é absoluto. Tipo, ninguém tem acesso a nada ou a tudo que está produzido no inquérito. Coloquei assim, ó, esse sigilo, ele jamais pode ser oposto ao juiz e ao membro do Ministério Público. Coloquem aí. Então, sempre vão ter acesso
aos autos, então o sigilo ele não é oposto ao juiz, nem ao membro do Ministério Público, ok? E com relação à defesa? Então coloquem aí, em relação à defesa, não haverá sigilo. Cuidado, não haverá sigilo somente em relação àquilo que já foi documentado. Já pensaram? Tipo quebra de sigilo telefônico. Aí a gente pensa na súmula vinculante 14 do Supremo. Aí, né, e mais ainda na reforma do Estatuto da OAB em 2016, não é isso? A publicidade plena e ampla. Aí a pessoa pega, já vou repetir, pega e avisa. Ô fulano, a gente está quebrando o teu sigilo, tá? Sim, porque ele não é sigiloso jamais. Já pensaram que coisa mais idiota? Então, ele pode ser sigiloso, deve, em alguns momentos, em relação à defesa. Quando ainda aquele elemento ou aqueles elementos não tiverem sido documentados. Certo? Então, colocaram isso, o sigilo em relação à defesa, certo? Ele só pode ser mantido em relação àquilo que não foi ainda documentado, e aí coloquem claro, lógico, cai sempre, súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Certo? E aí, o que mais é importante? Galera, se for alguma coisa já documentada e mesmo assim o delegado negar vista do inquérito à defesa, o que o advogado faz? Ele vai ficar parado, entenderam? Então, coloquem o seguinte, quando houver negativa de vista do IP, do inquérito policial, quando houver negativa de vista do inquérito policial, a defesa, claro, daquilo que já foi documentado, né? Daquilo que já foi documentado. Cabe o quê? A impetração de mandado de segurança. Por quê? Porque o advogado ele tem direito líquido e certo de ter acesso aos autos do inquérito policial em relação àquilo que já foi documentado. Então, cabe a impetração de mandado de segurança. Certo? Tranquilo isso, né? Alguma dúvida em relação a isso? Tudo tranquilo? Galera, alguma pergunta? Já foi documentado. É meio que lógico isso, não? Eu tô viajando. Lógico em que sentido? Sim, logo vai ter acesso ao que está lá somente. Na verdade, assim, ó, a colega disse assim, parece meio lógico. Seria, né, uma palavra até que a gente não usa, seria meio óbvio até, né, porque tipo, mas por que que não? Vocês lembram que em fevereiro de 2016 o Estatuto da OAB foi modificado, ampliando e praticamente não restringindo o acesso do advogado a qualquer peça investigativa? O que que isso passou a dar margem? Por isso, excelente a pergunta dela. Alguns começaram a entender que mesmo em relação àquilo que não estava documentado, alguma medida cautelar, digamos, deferida pelo juiz, olha o absurdo, porque iria ser uma vitória de pico, ia ser uma coisa inócua, o advogado teria acesso. Então, não é uma coisa tão lógica por conta não é da súmula vinculante, mas por conta da reforma do Estatuto da OAB em 2016. Não sei se estou me fazendo claro. Outra coisa, você já deve ter ouvido falar o seguinte, toda e qualquer nulidade do inquérito, tipo, não veio advogado, não se garantiu a ampla defesa, enfim, que vocês imaginarem, que nem tem, né? Mas, digamos assim, qualquer vício do inquérito policial, todo mundo já ouviu falar nisso, né? Contamina ou não a ação penal? Não, né? Porque, na verdade, olha como a gente está voltando agora. Porque, na verdade, pelo 155 do CPP, o juiz pode ou não se valer de elementos do inquérito para condenar o réu. Não, né? Então, consequentemente, aquilo que é nulo no inquérito não pode contaminar a ação penal.
Hoje isso não está tão pacificado assim. Por quê? Porque exatamente pela reforma do Estatuto da OAB, como o advogado tem livre e talvez amplo e quase que restrito acesso ao inquérito, não é isso? Então já se levantam posições doutrinárias no sentido de que ainda prevalece isso, tá? Aquilo que foi produzido no inquérito, se foi nulo, não contaminação penal. Mas a discussão já começou a pipocar, por quê? Exatamente por isso. Porque se o advogado tem o direito amplo e restrito de acessar o inquérito, o que a gente pode dizer? Que então ele teria uma participação muito mais ativa no inquérito. E, portanto, aquilo que não tivesse obedecido ao devido processo legal no inquérito, poderia contaminar a ação penal. Então, não é assim tipo uma viagem, é uma coisa bem real. Mas ainda não há, entenderam? Ainda a gente pode dizer que qualquer cacaca de nulidade que tenha sido feita no inquérito não contamina a ação penal. Ficou bem claro isso, tranquilo? Mas vocês entenderam que tudo isso, bem como ela perguntou, foi, na verdade, não alterou quase nada no sentido da jurisprudência e da doutrina. Mas muita gente começou, né, a levantar exatamente isso. Ó, se agora o advogado tem acesso livre, é porque ele vai ter que acompanhar todo o inquérito. Então, se houver nulidade, como tem que triangularizar a relação, né, tem que ter a defesa, no inquérito, é porque qualquer vício do inquérito pode contaminar a ação penal. Mas continua prevalecendo que não contamina. Certo? Viram? Você tem que perguntar. Isso é importante. Formas de instauração do inquérito policial. Galera, vocês não imaginam como a OAB pergunta isso aqui. Claro, assim, ó, a gente tem que ver a ação penal ainda hoje, tá? Quando a gente fala em formas de instauração do inquérito policial, do que a gente tá, o que a gente tem que correlacionar aqui? Se a ação penal é pública, primeiro momento, né, pública, incondicionada, condicionada, ou se é uma ação penal privada. É essa a diferença. Então, tudo isso aqui, ó, que a gente vai ver agora, tem a ver com a natureza da ação penal. Entenderam? Já pensaram? Pode o delegado investigar, instaurar inquérito numa ação penal pública condicionada se a vítima não ofertou representação? A mesma coisa na ação penal privada. Então, tem tudo a ver com a natureza da ação penal. Certo? Então, coloquem aí. Artigo 5º do Código de Processo Penal. Escreva o seguinte. Primeira forma de instauração. De ofício. Aliás, o delegado tem a obrigação, né? De ofício. Quando é que o inquérito policial é instaurado de ofício? Coloquem aí quando a autoridade policial toma conhecimento direto e pessoal, quando a autoridade policial toma conhecimento direto e pessoal da infração penal. Ok? Ponto. E aí coloquem o seguinte. Inicia-se o IP, o inquérito policial, por meio de uma portaria. Inicia-se o inquérito policial por meio de uma portaria quando se tratar de ação penal pública incondicionada. Certo? De uma ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende de nada, certo? Logo abaixo, coloquem aí.
quando for exigível requisição do ministro da Justiça. Quando for exigível requisição do ministro da Justiça ou representação do ofendido quando isso, ação penal pública condicionada, né? Então, repetindo, quando for exigível requisição do ministro da Justiça ou representação do ofendido, também isso será exigível, claro, né? É só fazer a correlação. Então, também isso será exigível para a instauração do IP, do inquérito policial. Artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. E, galera, isso aqui cai bastante na prova da OAB, tá? Então, assim, ó, quando for para o crime exigida a requisição do ministro da Justiça ou representação, sem isso, o inquérito policial não pode ser instaurado, ok? Digamos que um casal esteja, certo? Não pode ser brigando porque a ação penal pública é incondicionada no caso de lesão corporal. Digamos que seja uma ameaça, certo? A polícia chegue, a brigada, e leve, digamos que ele levar o casal para a delegacia de polícia. E a mulher diz, não, eu não quero representar. E mesmo assim a brigada conduz. Isso caracterizará abuso de autoridade por parte da brigada. Por quê? Porque a ameaça, mesmo na Lei Maria da Penha, é um crime de ação penal pública condicionada. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Então é claro que para a OAB interessa isso. A julgada tem que saber. Por quê? Porque na hora, se for instaurado o inquérito policial, numa ação penal, digamos, pública condicionada, sem representação, o que o advogado faz? Isso aqui não é um constrangimento ilegal, ele vai impetrar um habeas corpus. Porque não teve representação. Então isso aqui é importante. Certo? O que falta ainda? Ação penal privada. Então coloquem aí, por gentileza. Em se tratando de ação penal exclusivamente privada, vírgula, somente poderá ter início o inquérito por requerimento do legitimado ativo, que é o ofendido ou o CAD, certo? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Sabe o que já perguntaram na OAB? Não, tipo da coisa não pode errar. Que quando se tratar de uma ação penal privada, somente cabe a instauração de termo circunstanciado. Isso é bom, né, cara? Porque é uma pergunta tão idiota que a gente vai certamente riscar tanto que vai chegar a furar a folha. Que ninguém vai marcar uma coisa dessas, né? Entenderam? Então tem nada a ver a questão de ser ação penal privada e ser inquérito ou ser TC, né? O que tem a ver com ser inquérito ou ser TC? A natureza da ação, não. A quantidade de pena. Entenderam? Por isso que eu pontuei com vocês o que é uma IMPO. Uma infração de menor potencial ofensivo. Certo? Então, todo mundo entendeu de ofício como é que funciona. O que tem que ter cuidado aqui que a OAB pergunta, então? A natureza da ação penal em relação ao crime. O que a OAB gosta de perguntar muito? Crime de dano, que o caput do 163 do Código Penal, dano, é de ação penal privada. Adora perguntar crime contra a honra, que vão ver com a minha amiga Cláudia Serpa,
adora perguntar o exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345, que em não havendo violência, também é de ação penal privada. Vocês sempre olhem com muito cuidado a pergunta da OAB. Ela pode estar bem barbada, mas ela pode ter alguma coisinha tipo um pega-ratão escondido, como geralmente tem. Certo? Depois, a outra forma, então, a primeira a gente viu é de ofício. Cuidado com a natureza da ação penal. Depois, coloquem aí, requisição. Do Ministério Público ou do juiz. Coloquem aí. Havendo requisição do Ministério Público. Havendo requisição do Ministério Público, deverá o delegado instaurar IP. Mas e quando o juiz requisita? Ele deverá instaurar inquérito policial ou não? Galera, se um juiz diz, tô vendo, tô sentindo o cheiro de crime aqui. Aí ele pega e manda pro delegado instaurar inquérito policial. Eu tava esperando uma pedrada de vocês agora. Todo mundo bem, tranquilo. Legal, né? Galera, pelo sistema acusatório, a gente vai admitir que a instauração de um inquérito policial tenha a iniciativa do juiz? Acho que não, né? Então coloquem aí que discute-se na atualidade se o artigo 40 do CPP, que é o que permite isso, discute-se na atualidade se o artigo 40 do CPP é constitucional. É constitucional. Por quê? Gente, vocês estão entendendo, né, onde eu quero chegar. É uma questão bem piso mesmo, bem direta. Se um juiz está enxergando indícios de crime, ele já não está pré-julgando aquilo, dizendo, cara, tem crime aqui. Tanto que ele está requisitando ao delegado que instaure inquérito policial. Certo? A gente pode pensar que não. O colega balançou a cabeça, né? Eu poderia dizer que como promotor também poderia concordar, e ele não está errado. Não sei se ele balançou a cabeça por causa disso, mas... Não, exatamente. Qual é, até que ponto chega a vinculação do juiz lá na sentença quando ele enxergou, acho que era isso, né? Exatamente, mas hoje em dia se tem esse pensamento. O juiz, ele fica, ele pode achar que está acontecendo a pior coisa do mundo, criminalmente falando. Mas tu está certo, porque não quer dizer, aparentemente, que ele estaria se vinculando. Mas só para a gente ter uma ideia, uma das principais características do sistema acusatório, que bom que vocês estão interagindo, isso é muito importante, é a questão da inércia ou não, bem como tu disseste, do juiz em relação à produção da prova. Porque, vamos combinar, né? O silêncio do réu pode ser levado em conta em seu desfavor. Aí vem aquele bando de gente dizer, né? Adoram dizer, quem é que disse que o juiz mandando fazer prova de ofício, que essa prova vai prejudicar o acusado? Se o silêncio, se a ausência de prova vai absolvê-lo. Mas, tu está certo? Né? Aparentemente, nada leva a crer, nada vai obrigar o juiz a dizer, instaura inquérito policial, que o juiz vai ter que condenar o acusado. Exatamente isso. Mas hoje em dia não tem mais essa divisão, no sentido de que você conseguir separar a função de um juiz que requisita um inquérito e que vai condenar. Claro que não quer dizer que ele vai condenar. Como eu disse, você está certo, mas modernamente falando, que é como se fosse muito importante, mas o que se instaurou foi essa mentalidade. O juiz não produz prova, é um juiz de júri. O que o juiz faz no júri? Eles pegam meus processos que eu vou despachar. Não é isso? E fica despachando.
Eu já vi que ela já foi jurada. Já vi que ela já foi... Porque tudo que ela fala, que eu falo do júri, ela concorda. Se isso é discutido, como que poderia cair uma questão na prova? Exatamente assim. Se o artigo 40 é válido, exatamente assim. Como é que se interpreta o artigo 212? Que bom, estou bem feliz, bem como vocês estão falando. Exatamente isso. Ela falou da questão do inquérito policial, assim, a questão de contaminar a ação penal, já que agora tem que ter a participação do advogado, em tese pelo Estatuto da OAB, a questão que o colega falou do artigo 40, que vocês falaram do artigo 212, entenderam? Então isso tudo é o que vem caindo. E assim agora, já que vocês falaram agora, que já vi que vocês pensam, que vocês estão, sim, tipo, tão bem, né, enfronhados com a coisa, como dizia minha avó. Galera, por que a gente fica ainda meio assim patinando? Por quê? Vocês esperam uma lei boa do Tiririca, dessa galera toda, exemplificando. Tô falando sério. Vocês perceberam que o CPP é totalmente bipolar? E vou me valer daquela colocação boa da colega lá, que falou, né? Professor, lembra, não sei, tu que tá de xadrez, que tu falaste uma coisa muito importante, que tu falaste, então o inquérito policial é inquisitório e o processo é acusatório, não foi isso? Qual é o sistema que vige no Brasil, sendo que a gente tem que ter o processo, o devido processo legal, não o acusatório? Será que a gente, lendo todo o CPP, a gente pode dizer, cara, todos os artigos do CPP são e refletem o sistema acusatório? Tipo, por que eu estou falando isso? Eu não quero que vocês cheguem em casa e digam assim, meu Deus, eu sou burro, porque olha aqui, eu não entendi nada. Não, o problema não é conosco. Querem ver? A gente leu o artigo 155 que diz que não se pode usar a prova, que não é prova, produzida no inquérito, não é isso? Isso não revela efetivamente o sistema acusatório, ou seja, só podemos nos valer de prova produzida no processo? Cara, não precisa nem andar muito, é o próximo, 156, o que diz? O juiz poderá determinar provas de ofício. Aí a pessoa vai ficar totalmente maluquete. Perceberam? Como é que um artigo diz isso, que é um 155, e o próximo artigo diz, não, que é pior ainda no inciso 1, o que ele diz? Que antes mesmo do início, que vergonha, antes mesmo do início da ação penal, o juiz pode determinar providências vocês leram aí no 1561, de ofício. Aí é para ficar louco, né? Aí vem, como a colega disse, tu disseste, o 212. O 212 é o maior retrato do sistema. Inquisitório ou acusatório? Acusatório, porque veda ao juiz fazer perguntas. Não é isso? Só que aí você vai para mutácio libelli. Ai, professor, agora deu um pânico, não fala em mutácio libelli. Porque eu nem falo mutácio, eu falo muchacho. Como vocês ouviram na aula. O que é mutácio libelli? O que é mutácio libelli? Pessoal, estou falando sério. O que é mutácio libelli? Alteração do fato imputado. Tipo, o promotor denunciou por furto, chega a vice... quem é esse promotor? Cara, tinha uma faca, tinha uma grave ameaça. Então tem que alterar o fato, não é isso? Cara, o 384, que prevê a mutácio libelli, eu só estou respondendo o que vocês me perguntaram, não estou... O que diz? Que a mutácio libelli, ou seja, que a alteração do fato, não vai ser a alteração do fato que o juiz vai ter que julgar, como o colega disse. Cara, o 384 do CPP e principalmente o parágrafo 1º, que diz o quê? Havendo discordância entre aditar, porque na mutácio tem que aditar, né? Tem que acrescentar alguma coisa. Em havendo discordância, quem é que vai discordar? Só se o promotor for muito egocentrista, for muito bipolar, não medicado, quem é que vai brigar por aditar e não aditar? O juiz e o promotor. Oi? Desde quando a iniciativa para aditamento da denúncia pode partir do juiz? Estão entendendo? Eu citei só 4 artigos tipo 2A2, 2 acusatórios e 2 inquisitórios. Não adianta, já que a gente está no inferno, a gente tem que dar um tapa no diabo. Entenderam? Ficou bem claro isso? Vamos fazer um intervalo, a gente volta, já são 10 horas.